20 de novembro, 8h37, orientação Eduardo Bergman. Vamos lá então, meu querido. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Acabou de mandar. Primeiro, aquilo que a gente conversou, tu conseguiu, fez uma consideração, eu não entendi bem o que é. Então, tu chegou a ver ali o que eu falei no WhatsApp? Uhum. Ah, tá. Não, que Não, porque a... eu tô com visita aqui em casa e aí, tipo, não, a hora que a gente sentar, eu não Uhum. sabia se tu vinha e podia dar uma zebra, pegar fila, alguma coisa, aí eu nem. Sim. Então, a única coisa que eu não fiz foi do YouTube ainda. Aí o YouTube Tá, faltou. Mas eu ajustei bastante coisa, troquei de lugar também. Deixa eu tá. ver. Opa, Essa parte tá atualizado? não sei, foi o que tu me mandou. Uhum. Foi o que tu me mandou, é esse? A parte vermelha ali que eu estranhei. Esse aí, sim. Eu fiz o... Ah, agora esqueci. Deixa eu ver Eu fiz aqui. as considerações finais foi um papo que eu tive com o Rafa. Tipo, eu expliquei todo o assunto TCC e aí ele me Nas falou isso. considerações. Ele me falou isso e vindo, sendo uma opinião de fora, né? Eu fiquei, tipo, minha cabeça explodiu. Eu fiquei assim, bah, dá uma olhadinha aí, ver se Tá. tu entende. Aí Foi tem o percep... áudio do WhatsApp. No áudio do WhatsApp, eu expliquei melhor e eu falei que escrevendo eu não sou tão bom, na verdade, para explicar, né? Mas dá uma olhadinha. Tá. Foi mal. Foi perceptível durante a criação do artigo a ligação afetiva e criativa entre comportamento pessoal sociocultural com as telas de cinema. O objetivo deste artigo foi alcançado ao compreender por que os youtubers brasileiros da atualidade estão falando de filmes da década de 70. Porque a década. Esse é o objetivo. O objetivo foi alcançado ao compreender por que os youtubers da atualidade estão falando de filmes da década de 70. Beleza. Então vamos fazer o seguinte: esse aqui é o objetivo, né? Isso. Ó, então vamos lá para o objetivo. Isso aqui está na página 25. Vamos lá para o objetivo aqui. Deixa eu pegar aqui, deixa eu fazer um Ctrl L. Objetivo. Porque os youtubers brasileiros da atualidade estão falando de filme da década de 70. O objetivo é esse. Feito, foi alcançado. Beleza, tu colocou lá. O que mais? Aí só falta eu falar dos YouTubers, mas, tipo, a visão completa ali que eu achei legal de meio que vai dizer para o que falta eu explicar, né? Tá. Mas dá uma olhadinha. Por- Eu achei legal Porque a, essa dec- visão. porque a década de ouro é uma característica da glamorização e muito mais atrelada à exclusividade da indústria de criar e produzir conteúdo de massa. Muito importante também o esclarecimento da relação do cinema com a cultura da conexão e nossas memórias afetivas, pois toda memória compartilhada gera um impacto social, além de causar sentimentos de nostalgia no público da década de 70, que estava reunido nas salas de suas casas. Com a evolução das ferramentas de produção, hoje o próprio público cria uma afinidade de conteúdo digital todos os dias nas redes sociais. Com a, com a popularização de câmeras em smartphones, com a popularização de câmeras em smartphones. A dependência do produto para a indústria não existe mais, porém, a relação afetiva com os conteúdos é diferente de antigamente, pois agora temos uma produção mais líquida e toda semana mais líquida. Ó, vamos lá. Deixa eu só sublinhar uns negócios aqui. Líquida, cultura da Então, é isso. conexão. Pera aí, só um Coisas que... instantinho, tá? Memórias afetivas, memória compartilhada. Hoje o próprio cria afinidade com os outros dias nas redes sociais, com a colaboração das câmeras e smartphones. A independência do público pessoas não têm, pessoas no plural, veem ser conflitando criar laços com produções. E fica cada vez difícil criar conteúdo relevante com grandes produções, por conta do alto investimento e baixo retorno. Alto investimento e baixo retorno, comparado à década de 70. Tá. Vamos lá, vamos raciocinar aqui. Cultura da Conexão é aquele livro. Tu não leu ainda. eu li uma parte. Tá, beleza. Já tem aí no TCC. Tá. Memória afetiva é um outro livro. Que aí quem vai Isso. poder falar. Tá. Memória compartilhada é um outro autor. Porque eu pensei assim, esses são os motivos, né, que prendem o pessoal a glamorizar os anos 70. Tá, vamos lá. Vamos raciocinar comigo aqui. Qual é a tua maior dificuldade nessa produção Qual produção? do artigo? Agora encaixar. Não. É que tu não fez as leituras.
não fizesse todas, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, vou pegar aqui e vou botar para ti aqui um livro chama peraí, Memória Coletiva. Então aqui, ó, Memória Coletiva. Esse livro aqui. Para tu poder falar desse livro, tu vai ter que ler ele, Uhum. certo? Eu acho que nem esse aqui, eu acho que eu tenho outro aqui, peraí. Memória Coletiva. Deixa eu ver se esse aqui é melhor. Esse aqui, ó, Memória Coletiva. Então, o que que nós vamos encontrar aqui nesse livro aqui de Memória Coletiva? Necessidade de uma comunidade afetiva. Beleza, já vamos sublinhar aqui, página 33, tá? 3 páginas. Memória coletiva e memória histórica. Vamos ver aqui. Divisão social do tempo. Isso aqui é mais complexo. Oh, travou tudo aqui, ó. Opa, foi. Memória coletiva e espaço. Memória coletiva dos músicos. Eu acho que a gente pode colocar lembranças reconstruídas, lembranças simuladas. Eu acho que isso aqui é interessante tu olhar também. A história, memória coletiva, ciências e tradições, não. Eu acho que tu vai ter que ler isso aqui também. Beleza. O esquecimento pelo desapego de um grupo, não. Só isso aqui dá. Tá, beleza. 33, 47, 73. Ó, arquivo, salvar como, é, desktop. Vou botar aqui, Bergman, que é para ti esse livro aqui. Beleza, esse é um, tá? Tem um outro que aí tu terias que ler, que é o Pollack. O Pollack, se eu não me engano, ele tem esse aqui, Memória e Identidade Social. É um capítulo, tá? Um artigo aqui, estudos históricos, tal, tal, tal. O que que esse cara aqui fala? Ele vai falar sobre memória herdada. Deixa eu ver aqui se é herdada, que é o termo dele. Opa, herdada. Ó, uma memória quase que herdada. Tá vendo aqui, ó? Então, o que que ele fala aqui? É uma memória em que, de alguma forma, alguém falou, ou alguém viveu. Tipo, alguém assistiu o Taxi Driver e falou, cara, aquele filme é incrível por causa disso, daquilo outro, que a gente vivia naquela época, tal coisa, papá, papá. E aí tu cresce com aquela memória e tipo, pô, agora eu sou produtor de conteúdo, vou falar daquilo que meu pai falava daquele filme, eu vou ver aquele filme lá e vou dar minha opinião. Então pode ser algo nesse sentido, entendeu? Então tem esses dois aqui. Esse aqui tu vai ter que ler todo, tá? São 15 páginas. Então eu já vou te colocar aqui, salvar como, desktop, Bergman. Beleza. E tem um outro que é Gondai. Deixa eu ver se é Gondai. Ah, tá. Não é Gondai, é bom. Não, é Gombai. Não, Gom. Aqui. Gom. Não, não. Acho que é Gondai, agora eu não lembro de cabeça. Mas tu acha que faz sentido aquilo ali? As Cara, tudo é informações? possível. Tudo é possível, só que aí tu tens que ter a leitura para poder falar sobre, né? Deixa eu ver aqui. Capítulo Memória e Literatura. Memória coletiva eu já coloquei. Seduzidos pela memória, eu acho que é legal tu ler também. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui. Opa.
Não, não é esse. Ah, não. Oh, não, não, não. É, não. Eu acho que esse aqui também. Não sei, eu acho que esse aqui também. Deixa eu botar aqui. Salvar como. Peraí. É, tá, é porque para falar de memória, agora tu vai ter que fazer algumas leituras sobre memória, tá? Para poder falar disso. É que, por exemplo, o Rafael ele teve muitas aulas com o Mário. Então, o Rafael tá. Não é poluído, não é a palavra certa, tá transpassado pelas memórias, pelo conteúdo que o Mário passou. É possível utilizar aqui? É possível utilizar aqui, mas aí tu vai ter que fazer as leituras para poder fazer, ó, fotografia e memória, identidade e representação, mas que é outra coisa. A formação de uma memória teleafetiva, do Mário Abel Bressan. Então, deixa eu salvar aqui, opa, arquivo, o Cacilda, aqui. O que só tem que se tomar cuidado é para não fugir muito do que tu se propôs, tá? Bergman, salvar. Beleza. Esses aqui de memória te servem, tá? Agora vamos voltar lá pro começo. Vamos ler os teus objetivos para ver se a gente. Ah, não, vamos ouvir o teu áudio antes. Espera aí. Deixa eu parar de compartilhar. Vou botar compartilhar, compartilhar o som. Beleza. Agora vamos ouvir o teu áudio. Fala, jovem. Na verdade, não leva ao pé da letra. Eu fiz coisas que tu me passou ali, li, e peguei referências e, enfim, entrei no assunto de várias coisas que tu falou, só que eu acabei indo para um outro lado, como sempre, porque eu tive uma conversa que eu tava escutando, Rafa, como é que é o TCC e tal, e ele tinha me falado sobre o assunto que eu coloquei nas considerações finais ali, que daí, por exemplo, é algo que eu vou querer focar para falar sobre nos youtubers ali, porque ali eu acho que eu me liguei mais sobre o porquê que é a década de ouro, tá ligado? Meio que na conversa que eu tive eu consegui ter esse estalinho, e aí tu lê ali certinho o que eu escrevi, mas eu usei bastante coisa que tu tinha colocado ali, na última vez que a gente se encontrou, só que eu acabei não escrevendo tanto sobre os youtubers, não fui pra aquele lado, porque daí eu fiquei ajustando outras coisas, joguei umas coisas pra cima, umas coisas pra baixo, pra poder levar pra esse lado que eu tô te falando agora, que eu tava pensando em fazer. Beleza? E aí até se quiser passar, dar uma olhadinha antes, na hora que tu abrir aí. Daí quando eu chegar, se der, aí a gente já faz. Se não, se tu não puder, se estiver ocupado e tal, que eu sei que é foda, aí eu fico de noite escrevendo mais. Daí eu vou fazer sobre os youtubers ali certinho, as coisas que a gente já tinha combinado. Porque eu tô pensando em puxar mais pro lado, só que eu não sei se vai ser muito complicado, de falar sobre memória afetiva. Eu acho que é muito sobre isso. Muito, muito, muito. E aí é da cultura da conexão ali. Daí provavelmente tem muita coisa sobre Martin Scorsese ali, que eu falei que provavelmente a gente poderia tirar fora, tá ligado? Já tá com 27 páginas. Daí provavelmente vai passar. Daí eu sei que aquilo lá a gente vai poder tirar e aí deixar mais esse assunto sobre. Até tipo, eu não sei como é que entraria o lance dos youtubers em si. Talvez os youtubers sejam um objeto de análise. Não sei se foi exatamente isso que a gente botou ali. Acho que foi. Eu tava fazendo agora mesmo, só que já a cabeça ficou malando. E aí dá uma olhadinha principalmente nas considerações finais ali. Aí, mas o restante do TCC eu mudei bastante coisa, principalmente de ordem. Joguei uma parte ali pra baixo, separei o Martin Scorsese dos diretores também. Coloquei, escrevi sobre Estados Unidos da década de 70. E aí eu puxei desde a década de 60 até a década de 70, os costumes e tal. Isso também é legal, uma olhadinha que eu acrescentei pra ver se tá legal e tal. Beleza? Aí eu vou lá buscar mais rapidinho. Já tô saindo aqui uns 40 minutinhos já de volta. Aí eu tava até comentando aqui com a Fernanda agora, e eu acho que eu não consigo me expressar tão bem escrevendo quanto agora, como eu falei pra ela. Que, no caso, o cinema da década de ouro é tão especial exatamente porque era só as produtoras que faziam o conteúdo. Então era exclusivo, tipo, uma vez no ano saía um filme, todo mundo se reunia pra ver aquele filme, rebobinava, via de novo, rebobinava, via de novo, com a família inteira reunida. Isso gerava uma memória afetiva, aquele negócio ali todo. E hoje em dia, como o equipamento diminuiu, ficou mais barato, todo mundo produz, é uma sociedade mais líquida em todos os aspectos.
todo mundo produz conteúdo, todo mundo assiste muito conteúdo, é bombardeado, e só que se apega muito pouco também. E assiste sozinho, então não tem memória afetiva, tão afetiva, as coisas duram menos. E aí, acho que é muito sobre isso que eu queria falar, tá ligado? E aí os youtubers são uma ferramenta pra falar sobre isso. E aí, tá ligado? É essa a conclusão que meio que eu cheguei. Só que eu não sei se eu consegui colocar isso no papel, tá ligado? Depois tu lê e vê se tu entende isso que eu te falei agora. Porque eu acho que é muito isso, tá ligado? Eu consegui linkar a história dos Estados Unidos com o filme do Martin Scorsese, tá ligado? Na verdade, eu entendi o porquê que o protagonista é louco do jeito que é. Porque, na verdade, era os Estados Unidos daquela época é o Brasil de hoje. É como se o protagonista fosse um bolsonarista, vamos dizer assim, tá ligado? Um cara conservador, voltou da guerra. Só que lá tem esse aspecto da guerra, né? Mas é meio esse negócio da alienação, do preconceito, por causa que a década anterior foi muito liberal. Então começou a vir como consequência esse conservadorismo, tá ligado? Do protagonista ali, do Robert De Niro. Muito legal, tá? Deixa eu só finalizar um negócio aqui. O que que eu vejo? Tipo, primeiro, cara, eu já te falei 200 milhões de vezes, eu vou te falar de novo. Não fala que eu não sei fazer, eu não consigo isso, eu não só sei fazer quando eu falo, eu não sei fazer quando eu escrevo. Tira essa mentalidade, tá? Vamos lá para a mentalidade de vencedor. Tu consegue, tá? Agora eu entendi o que tu quer. Eu tenho outro livro aqui que tu vai ter que ler, sinto muito, que é Sociedade Líquida, peraí, Sociedade Líquida, Sociedade Individualizada, não. Bauman, eu acho que é esse aqui, e tu vai ter que ler. Eu acho que não, Vida Líquida, não, peraí. Tempos Líquidos. Tá. E talvez, deixa eu ver aqui, eu acho que é a página 115, né? Deixa eu ver aqui. É... Deixa eu ver aqui. Página 115. Deixa eu ver aqui. Então, deixa eu ver aqui. Esse aqui é para mim. A liberdade, a sociedade e o sistema social. Página 58 aqui, ó. Da página 58, deixa eu ver aqui. Não sei se esse aqui vai ser bom para ti. Não, esse aqui não serve para ti. Tempos líquidos. Tempos líquidos, talvez tu vai ter que ler a 11 até a 33. Vamos ver aqui. 11. Não, 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 não. Também não é esse. Vida líquida. Cadê? Vida líquida. Aqui. Vida líquida. Página 7. Tá, quando tu falou em vida líquida, se tu for manter isso aqui no teu texto, vamos lá pro final aqui, ó. Se tu for usar esse argumento, né? Uma produção mais líquida. Líquida é um conceito de Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman é um filósofo, um teórico, né? Que ele, sociólogo também, eu acho, que ele fala que a vida ela está líquida porque tudo foge dos dedos, foge entre os dedos da mão. Ou seja,
O casamento está líquido. Antes ele era muito mais tradicional. A pessoa casava, né, ficava 50 anos casado e tipo aquilo era rocha, era base, né? Era estruturante. A pessoa ficava 30 anos no mesmo emprego. A pessoa, enfim, vários conceitos que são mais rígidos, mais rochosos, digamos assim. Hoje o que que nós temos? Nós temos um casamento, por exemplo, quando tem, muitas vezes não tem. As pessoas elas não querem ficar presas no mesmo emprego por muito tempo, elas querem ter novas experiências. Antes a pessoa nunca saía da sua cidade ou do seu bairro. Hoje as pessoas viajam o mundo, elas trabalham viajando o mundo, por exemplo. Então isso é o conceito de vida líquida. Se tu for trazer essa expressão para dentro do teu texto, como argumento, uma produção mais líquida, tu vai ter que ler esse livro aqui, ó, tá? Vida líquida. Pelo menos essa parte da introdução. Mas tem alguma forma que eu possa expressar sem puxar esse tema? Não porque é um Produção em, conceito produção em massa. Algo líquido, assim. é um conceito desse cara. Se tu for Uhum. falar, tu tem que ler o cara, entendeu? Mas tu acha que dá de eu chegar em outro resultado usando o que eu já tenho? Porque assim, falta 10 dias, né? Aí eu ia fazer Tá. hoje o dos YouTubers. Porque eu Então, ainda não. olha, E aí ó, vamos lá. o meu medo é que eu fuja e chegue lá eu tenho 5 TCC diferentes. Tá, vamos lá. Tu respondeu o teu objetivo. Tu não vai ter 5 TCC diferentes. É Tu que vai ter essa é aqui, ó. a visão que eu tive de resultado do que eu tenho hoje, né? Só que Ó, vamos, talvez não seja isso. tá, Eu raciocina aqui devo, comigo. eu devo ter que ir por outro lado, né? Raciocina aqui comigo, por favor, tá? A crítica dos YouTubers sobre o cinema de 1970. Beleza? Esse é o teu tema. Sim, A crítica dos YouTubers sobre o cinema de 1970. Beleza? beleza. Tá. Tu foi aqui, explicou cinema, bababá, televisão, aquela coisa toda, tal, aí tu vai chegar aqui no teu objeto. Cadê aqui? O canal Pipocando trouxe isso, o teu objeto é o Pipocando. O canal Pipocando trouxe como proposta a análise de um dos diretores que é referência mundial para o cinema. Ao observar a maneira que esse canal explicava sobre esse diretor e os filmes que ele fez, surgiu o interesse em olhar para esses filmes. Isso trouxe alguns questionamentos. Estaria acontecendo com o canal Pipocando quando ele fala sobre o Martin Scorsese, o mesmo que recentemente aconteceu com a banda norte-americana Guns N' Roses, quando ela apareceu na trilha sonora do filme Amor e Trovão. Amor e Trovão, se é o nome do filme, é itálico, levando com que várias músicas de 1987 foram para o topo da Billboard em julho de 2022. A descrição do vídeo do canal Pipocando sobre Scorsese na legenda, isso é uma pergunta, tu vai responder. Tem que responder lá no final, entendeu? Então, ao invés de falar de vida líquida, tu pode vir aqui no final e responder o seguinte, com a mesma coisa, tá? Olha só. Em nossa memória afetiva, pois toda memória compartilhada gera um impacto social, além de causar sentimento de nostalgia no público 70 que estava reunido na sala de suas casas. Com a evolução das ferramentas de produção, hoje o próprio público cria uma infinidade de conteúdo digital todos os dias nas redes sociais. Por isso que quando as pessoas foram pesquisar, ou sei lá o que trouxe ali a matéria do Amor e Trovão, né? É, através de smartphones, sei lá, dá para trazer essa lógica, tá? Isso é muito mais sociável. Hoje, o que que nós temos hoje? E aí tem um termo que eu falei que poderia ser bom para ti e que eu acho que tu não pesquisou, que é esse aqui, ó, Social TV. Eu acho que eu não tenho aqui Social TV, TV, olha aqui, TV, TV. Putz, esqueci o nome do cara. Tem um cara que é muito bom que fala disso. Peraí.
Ah, lembrei um. Aqui, ó. Lembrei um. Opa, que é esse aqui, ó. Tela. A tela global, Lipovetsky. Esse Dilis Lipovetsky, o que ele vai falar? Ele vai falar aqui, ó. Cinema global, abordagem global. Travou Página aqui. 27. Travou? Tá vendo aí? Não? Deixa eu pausar aqui e compartilhar de novo. Voltou agora. Voltou aí? Agora sim. Tá. Esse cara aqui, ele vai falar o seguinte. A nova era do cinema. Qual é a nova era do cinema? Página 11. Cadê aqui? Peraí. Terceira parte. Introdução. Peraí, introdução. 11. Deixa eu ver aqui. Ah, eu acho que esse não está completo. Deixa eu ver, eu acho que esse aqui está completo. Esse aqui está completo. Então aqui, ó, página 11. Página 11. A nova era do cinema. Então aqui, ó. Ele vai dizer o seguinte: na tela do cinema, antigamente, a gente tinha as estrelas, stars. Ou seja, foi lá que um mundo mágico era projetado na cabeça das pessoas. Aí o que a gente teve nesse processo? O cinema se tornando um grande difusor de pensamentos, certo? O que nós estamos hoje? Aí tu vai ver aqui, ó, a tela. Opa. 299. Então, deixa eu pegar aqui. Acho que aqui, mais fácil. 150. 145. O que nós vamos ter hoje aqui? Cinemania, cada um seu filme. Na esquerda, relacionado a stories. Poder telânico aqui, ó. Tá, uma história que todos separam em muitos pontos. A arte moderna, de fato, caracteriza a arte, trabalho revolucionário, cada vez uma dessas artes, não sei o que, não é aqui. No princípio, dessa área do cinema se acha, evidentemente, não. Não. O mundo como cinevisão. Se o cinema cumpre uma função narrativa expressiva onírica maior, essa dimensão, porém, não é única. Há uma outra função, que é o que o cinema mostra não é somente um outro mundo, do sonho e do irreal, mas nosso mundo mesmo transformado num misto de real e imagem cinema. Aquilo que tu falou, pô, o cara parece um bolsonarista dos tempos de hoje. Se o pessoal está começando a assistir filmes que falam de conservadorismo, é porque a gente vive uma sociedade conservadora. Se a gente tivesse uma sociedade que fosse, sei lá, cruel, a gente veria filmes de crueldade. Então, isso é interessante. Ó. A vida imita a arte muito mais do que a arte imita a vida. Ou imita a natureza. Olha só esse trecho aqui, ó. Então, dá para ler, dá para olhar para esse lado também, tá? Então, esse é um livro que tu não é obrigatório ler, mas se faltar algum tipo de raciocínio, tu podes abrir esse livro aqui. Opa, não é aqui. Que fala sobre as telas, tá? Não é aqui. Meu Deus, que boca aberta que eu fui aqui. Então, vamos botar aqui Bergman. Bergman. Salvar. Sobre a tela. Tela, o mundo que é tela. Então, o que ele vai dizer é o seguinte: pô, a gente tinha o cinema. Hoje, tudo é tela. As pessoas carregam na palma da mão essa tela. Inclusive, está aqui, ó, a tela mundo. O capítulo 10. Capítulo 10, deixa eu ver qual é o capítulo 10 aqui. O capítulo 10 está na página 255. Então, se eu botar aqui 130, já vou ter aqui, ó, a tela mundo. Então, nós temos uma inflação de telas. O homem tem tela em tudo quanto é lugar. Então, tu imagina, tu fez a pergunta aqui no começo, né? Lá no começo. Vamos para tua pergunta aqui.
A pergunta que tu fez. Cadê? É... Estaria acontecendo com o canal Pipocando quando ele fala sobre o Martin Scorsese, o mesmo que recentemente aconteceu com a banda norte-americana Guns N' Roses quando ela apareceu na trilha sonora do filme Amor e Trovão, levando com que várias músicas de 87 fossem para o topo da Billboard em julho de 2022? O que, que é isso? Isso é aquilo que tu pensou. A revisitação. Isso é aquilo que tu pensou, tá? A decisão do vídeo do canal sobre Scorsese na agenda anuncia seu psicológico pode ser abalado pelas emoções e desvios éticos representados nas telonas por um dos maiores diretores da história, o grande Martin Scorsese, ganha um pipocante especial. Não é de hoje que se fala dos filmes da década de 70 como sendo a época de ouro do cinema. Porém, o que esse artigo tem a questionar é o impacto da revisitação dessas memórias pelos YouTubers para o consumo desses filmes de outras décadas e o impacto que isso causa nas pessoas. Então, quando tu for falar dos YouTubers, já vai ter que ter falado de memória, porque tu quer revisitar essa questão da memória lá, tá? É que Mas então, tu trouxe tanta peraí, coisa então que acho que realmente até buguei agora. Vai lá, pode falar. eu acho que a consideração final eu fugi, então, porque eu tô falando de assuntos que não estão ali, mas são parecidos, que no caso é a revisitação, não é? Que fala até sobre a memória, mas é a revisitação em si, né? Daí eu Então, acho mas que olha só. assim, se eu for justificar toda a consideração, eu vou fazer outro TCC. É, é. Porque eu ainda não Mas escrevi sobre os YouTubers. Aí eu tô querendo, eu não quero, tipo, que nem tu já pegou uns 5, 6 livros, e eu não li nem os últimos 5 ou 6, que foi o dos é, YouTubers, né? E sim, aí eu tenho essa. 10 dias, eu tô ficando com medo de não fazer sentido. Olha só, vamos lá. Raciocina comigo. Raciocina comigo, tá? Vou tentar abrir o mapa aqui. Eu não sei se eu tô com o mapa aberto. Peraí. Tipo, eu acho que tem que usar a consideração final como base, mas É que ignorar a tu seriedade dos tais, argumentos. ó, tu tá respondendo o que não te perguntaram, o que tu não Sim, perguntou. O que que tu sim. perguntou? Se tem o mesmo impacto da revisitação, mas na verdade é é a análise dos YouTubers, não a minha análise, né? Então faz mais sentido eu falar dos YouTubers primeiro e depois eu falar da consideração final. Mas quando tu for E falar dos aí, YouTubers, imagina o seguinte, quando tu for falar dos YouTubers, tais aqui, cultura da conexão, pá. Aí tu é começa, que tu eu uso fala, as palavras que eu tenho no meu vocabulário, né? Mas talvez seja algo assim, mas não exatamente isso. quando tu Fala for aí, fala, falar desculpa. quando tu falar dos YouTubers, tu vais falar de cultura da conexão. Tem dois livros que falam isso e mais um artigo, acho, se eu não me engano, três. Tu vais ter que teorizar, vai ter que trazer o teórico para cá. Só que, de maneira bem simples, tu estás falando o seguinte: antes eu tinha televisão, cinema e rádio como produtor de conteúdo. Hoje, qualquer um pode produzir conteúdo. Resumidamente, o capítulo vai falar isso. Beleza? Uhum. Tá. Só que vamos lá. Se eu tenho youtubers que estão falando do tempo em que eu não podia falar, isso é um sinal de que naquela época ninguém podia falar. Não tinha YouTube na época. Por isso essa revisitação. O que, que os caras estão falando? Os caras estão falando pelas vozes que não podiam falar naquela época. Quem é que falava? Aqui entra o quê? Dá para resgatar aquele artigo do Estadão. Só quem falava dos filmes eram os críticos literários. Exemplo, Estadão falando do filme. Ponto. Hoje, qualquer um pode falar de filme. Só que os caras não querem falar só dos filmes de agora. Os caras querem falar de outros filmes também. E aí a gente tem um porém aqui. Será que eles estão falando isso só porque teve 2 anos de pandemia e ficou uma porrada de filme na gaveta? Não, Ou foi antes. esse foi antes? Então não é a pandemia. Não é o fato de que não há produção acontecendo. Há produção nova acontecendo e não é pouca. Tem os streamings trazendo isso à tona, tem novos filmes sendo feitos pelos streamings, tem tipo muita gente, mais gente produzindo. E o que que os caras fazem? Os caras vão lá no passado pegar um filme para falar. É isso que tu tem que responder, entendeu? Que eu imagino que é o que tu tá perguntando. Se fizer sentido, porque eu acho que é isso, né? Uhum.
A não ser que. Aí tá, beleza. Vamos lá para tuas considerações finais. Primeiro, as considerações finais elas só acontecem depois de tu já ter feito tudo. Aham. Porque daí tu não pode considerar algo sem tu ter respondido aquele algo. Aí tu vai ali e diz, não, por causa da vida líquida, bababá. Peraí, eu falei de vida líquida no texto? Não falei. Vou ter que falar de vida líquida no texto, aí tu vai ter que. Porque tu colocou numa consideração final lá, sem ter feito ainda a tua análise, tu vai ter que, porra, agora eu vou ter que botar esse negócio, desculpa lá tá? Vou ter que botar esse vida líquida no texto agora, porque lá na consideração eu falei, desencana, deixa aquela tua Uhum. consideração lá, tá? Foi bom tu ter feito isso, dá um norte para ti, mas volta nos YouTubers agora. O que que eu tenho que fazer agora com esses YouTubers? Eu tenho que entender como que isso funciona. Como é que isso funciona? Antigamente, tudo vinha de cima. Vinha da Globo, do SBT, da CNN, do rádio e não sei o que, e do cinema. Beleza? Vinha deles. Hoje o que que acontece? Tem produção de filmes pro YouTube, pro streaming, entendeu? Não Sim. preciso mais do cinema para impactar as pessoas. Ainda assim, tá, peraí. Tá, tem muita gente produzindo conteúdo agora, beleza. Mas que merda que esses caras, que esses youtubers estão indo lá no passado pegar um filme antigo para olhar? É isso que tu quer saber? Por que que os youtubers estão indo no passado ver os filmes antigos e falando deles, revisitando eles, entendeu? Se tem tanta coisa para falar, tá saindo filme toda hora. Se eu pegar aqui, ó, vamos pegar é, Eu pensei que fosse esse lance de que era mais especial por ser coletivo, né? mas é que tu só vai saber isso, olha só, tu só vai saber isso se tu escrever sobre isso. Tu quer falar Hum, disso? Tá lá, tem 3 livros, já até separei aqui para ti, ó. Tem 3 livros sobre memória. A memória coletiva, a identidade social e a memória, e isso aqui, ó, 3 livros sobre memória. Isso aqui é sobre mais um, 4. Isso aqui é outro. Isso aqui é o trabalho acadêmico. Então tá, beleza. Quer falar disso? Dá para falar. É um outro olhar. Quer ver um exemplo? Olha só. Vamos imaginar o seguinte. Opa, vamos imaginar o seguinte. O teu objeto é os YouTubers, a crítica dos YouTubers de 1970. Eu vou te dar 20 maneiras como tu podes analisar isso. É, Análise do discurso sobre a crítica dos YouTubers sobre o cinema de 70. Pô, é uma maneira de olhar. O imaginário social e a crítica dos youtubers sobre o cinema de 1970. Pô, é uma maneira de olhar. A crítica e a memória coletiva trazida pelos youtubers sobre o cinema de 1970. É uma maneira de olhar. Já foi 4. Vamos ver outra aqui. A jornada do herói construída pela crítica dos youtubers sobre o cinema de 1970. Opa, é uma maneira de olhar. A estética a partir da crítica dos youtubers sobre o cinema de 1970. Vamos ver o que mais aqui. A literatura na crítica dos youtubers sobre o cinema de 1970. Cara, dá para fazer muita coisa sobre isso. O que tu tem que entender é o que que tu quer fazer. Entendeu? Esse é o detalhe. Quer falar de memória? Vai ler os livros de memória que eu separei ali para ti. Dá para trazer tranquilamente. É isso que tu quer? Tem 10 dias. Não tô dizendo que não dá. Dá. Não tô querendo te inibir. E eu acho que vai ficar melhor ainda se tu fizer. Tens 10 dias. Entendeu? Tá aí ainda? tô Correu de sim. mim? E eu não tô Tudo puxando a bem, orelha, tem não, Eduardo. que. Eu quero que tu faça, cara. Eu tô torcendo por ti, cara. Tua ideia é incrível. Tua ideia é incrível. Só não pode se dispersar, entendeu? Tua ideia é incrível. O que que tu queres fazer? Coloca no papel, cara. O que tu quer fazer? Eu ainda até nem abri o Mindmaster aqui, ó. Se eu entrar aqui, se eu consigo. É que eu não sei como chegar na resposta da crítica dos YouTubers ali, né? Tu só vai ter a resposta analisando os YouTubers, cara. Não vai ter resposta antes. Entendeu? Não vai ter resposta antes. Tu quer falar. É a mesma coisa. Deixa eu pegar um exemplo bem bobo aqui, tá? Deixa eu ver aqui.
Tu já acampou na Pedra Branca? Lá na Palhoça? Não, não. Não. Se tu não acampou na Pedra Branca na Palhoça, eu te perguntar como é que faz para chegar lá, tu não vai saber. Entendeu? Faz Uhum, sentido para ti? uhum. Tá. O que que tu vai responder dos YouTubers? Tu já olhou os YouTubers? Analisou, escreveu sobre isso? Não. Tu não vai saber responder. Entendeu? É isso. Tem que fazer, tá? Olha só. Amanhã às 10 horas eu vou ter orientação com a outra menina. Terça-feira, 10 horas da noite. Vamos fazer? Pode ser. Escreve dos YouTubers até terça? Sim. Vou escrever hoje. Tá. Capricha. É porque, tipo Só. assim, parece que eu tô. Parece não, eu tô tentando chegar num lugar, só que quando eu vou falando, eu vou indo para outro lado, entendeu? E aí, só que o que eu quero fazer é conseguir chegar ali no dia 30 com um conteúdo cheio de coisa que eu possa chegar numa conclusão, né? Tá, Só que mas vamos aí, lá. só que aí cada vez parece que tá indo para mais assuntos, e eu não sei até onde que eu vou Ó, chegar. peraí. Tem que pegar um aqui. Deixa eu pegar aqui. Ó. Ó, esse aqui. Porque o assunto ele tá bem aprofundado no cinema, né? Tipo, é quase o TCC inteiro falando de cinema. Tá. Relaxa, relaxa que a gente já vai ver isso aqui. Peraí. Por isso que tu tens que trazer os YouTubers pra conversa. Peraí. É, porque assunto ali tem uma penca, até de referência também tem bastante. Eu acho até que eu te boto referência até demais. Eu acho que talvez Ó, seja um problema. olha só. Só escreve, depois se tiver que tirar, a gente tira, tá? Uhum. É, tá com 27. É, aí Hoje, vamos ter que hoje, eu, tirar. hoje eu bato 30. Aí eu tava até Ó, falando no áudio que provavelmente do Martin Scorsese é algo que dá de tirar. De nós, prêmio. provavelmente nós vamos precisar tirar. Só que aquela coisa assim, ó. Cara, eu prefiro ficar, tipo, virar a noite junto contigo, tirando coisa e deixando redondo, do que, tipo, a gente ficar, tá, e agora? O que que a gente falou do YouTube? Não falou ainda. Entendeu? E agora, o que a gente faz? Pô, Então, tem que ler eu fiz entendeu? sim, eu fiz a consideração final para tentar me nortear do que da conclusão que eu tive para mim. Tá, Daí, olha só que só. parece que vai dar mais trabalho ainda do que. Ó, eu vou mostrar. Isso aqui foi um dos artigos que eu fiz com a professora Heloísa, tal, tal, tal. Quer ver? Cadê aqui? É... Que, tipo, eu quero fechar o raciocínio com o que eu tenho, né? Ó, Porque eu não terminei nem de fazer o que eu tenho. Aí pegar outro assunto ainda vai me quebrar as pernas. então foca nos YouTubers. Vamos lá. O da memória ali é legal tu ler, tá? É legal. Mas aí eu não vou te pressionar. Se não ler, não tem problema, a gente dá um jeito de responder com o que tem. Olha aqui, vamos lá. É... Deixa eu ver aqui. É... Deixa eu pegar aqui. É... Aqui, aqui. Vou pegar como exemplo aqui para ti. Pá, aqui.
Ó, este artigo compreende que o medo simbolizado no passado ainda permanece e está presente no imaginário. Entretanto, ele é atualizado por novas representações que multiplicam os significados do que é sentir medo. Atualizações que, diante da conectividade do mundo, amplificam o sentimento na humanidade e o presentificam e simbolizam em diversas imagens. O medo no imaginário, especialmente pela massificação da comunicação e instantaneidade dos relatos, ganha uma amplitude que, de certa forma, nos faz pensar em um imaginário do medo, muito por uma ascensão da violência, mas também pela inerente consciência da finitude e questão também de sobrevivência. O que que nós estamos dizendo aqui? Cara, tá aqui, teve várias coisas relacionadas ao medo, eu já contextualizei, que é o que tu fez. Ah, tem várias coisas sobre o cinema, tá aqui, contextualizei. Entretanto, o cinema é atualizado por novas representações. Ó, tu tá dizendo o quê? Pô, o cinema era aquilo, bababá. Entretanto, ele é atualizado. Como é que ele é atualizado? Porque eu tenho gente de 15 anos, de 20 anos produzindo conteúdo sobre algo que aconteceu há 50, com o olhar da tecnologia, com o olhar do universo hoje conservador, igual a tua ideia ali, os caras parecem bolsonaristas e bababá. Entendeu? Então tu traz um olhar para esse processo. E aí o que que a gente argumenta aqui? Que existe, e vamos lá responder, tá? Existe o medo no imaginário e o imaginário do medo, ó. A presença do medo no imaginário se imbrica muitas vezes com o próprio imaginário do medo. O que que é aqui, né? É... A memória, olha só, a memória de um filme há 50 anos, ela é atualizada pela percepção e memória de alguém que viu o filme agora, que revisitou o filme agora. Se tu for olhar para a questão da memória lá, se tu não for olhar para a memória, a crítica de alguém de 50 anos vivendo aquele contexto é diferente da crítica de hoje. E só em crítica tu já mata o trabalho. A crítica daquela época, a crítica dos youtubers de hoje. Pronto, não precisa nem trazer memória. Quer trazer memória? E eu indico, super recomendo. Entendeu? Tá fazendo sentido para ti? Sim, tava tentando escrever o que tu me falou ali, como é que é? Dos 50 anos. Que daí é sobre revisitação, né? A crítica é sobre É. isso. Eu vou recortar esse pedacinho, tá? E vou te mandar só esse pedacinho. Tá Mas gravando? o que tu falou. Ah, tá, beleza. Tá. É que eu não lembro, eu tô falando aqui com um raciocínio fluido. Eu escrevi aqui, a crítica de alguém que assistiu aos 50 anos é diferente, É diferente porque ela vivia o contexto daquela época, né? mas era diferente de alguém o quê? De alguém que vai Revisitar. revisitar o filme hoje, né? Ah, tá. Entendeu? Ah, que é É exatamente. igual. Só que eu já falei isso no TCC. Eu Então, aqui, ó. falei na parte do Estadão. Sim, sim, mas aí tu podes, na tua consideração, tu pode trazer isso, Pode, tá? tu não quer dar uma olhadinha nisso? Já, Porque já vamos ver isso. eu atualizei essa Ó, parte hoje. olha só, vamos lá. Aqui, ó. O Encoraçado Potemkin, tá? É um filme de 1925, de Eisenstein. Esse filme aqui, tá? Então, imagina o seguinte: tu não tá vendo o filme ainda. Imagina que. Vou até botar aqui tela cheia. Imagina que tu tá olhando com a tua realidade de agora e tu vais fazer uma análise sobre esse filme. O teu pensamento ele vai ser de uma forma. Ele não vai ser como eles pensaram o filme, porque o filme retratava uma realidade daquela época. Então, olha só, vamos dar um play aqui. O bom é que o nome do TCC é esse, então ficou mais claro. Porque é só olhar o que que eles estão falando mesmo. Sim, é só olhar o que eles estão falando, é a crítica deles. Tu vais olhar a crítica deles. Ó, então olha só, o recorte. Então tá mostrando o filme, tá mostrando como que era na época, ó.
é um cinema mudo, né? Então tá sem a tradução aqui. Aí, ó, vamos lá. Agora aqui perto do final, deixa eu pegar aqui, peraí. Peraí, mais pra cá, peraí. Jogar isso aqui pra cima. Ó. Ó. Então, é uma realidade da época deles lá, entendeu? Então, tipo, deixa eu só voltar um pedaço que tem uma cena que é muito, muito legal aqui, deixa eu ver aqui. Aqui, fechou o pau, pá, cadê? Deixa eu ver aqui. Farol. Ó, a realidade deles. Então, tipo, por que que eu tô mostrando isso aqui? Cara, a gente tá em 2022, o filme de 1925, quase 100 anos. Tu acha que a gente vai ter o mesmo olhar de quem assistiu o filme na época? Não. Isso é legal, entendeu? Isso é legal. Por quê? Porque tu traz para dentro do debate o seguinte, essa revisitação. Esse revisitar, eu nem sei se alguém já pensou em um tipo de pensamento nesse sentido. Tu pode estar trazendo algo novo, tá? Eu não pesquisei ainda sobre isso. Vamos ver aqui, ó. A revisitação da memória audiovisual. Vamos ver se alguém já fez sobre isso. Não tem, deixa eu pesquisar no Google aqui. Não. História oral, não. Arquivo televisivo, não. Memória como registro de potência, não. A revisitação da memória, vamos ver aqui. Ó, revisitar memórias e tecer novas histórias. Ó, tem um artigo. Já dá para usar como. Se tu vais olhar lá pro teu da memória lá, vamos ver o que ele trata aqui. Não é um artigo, é um TCC, ó. Fiando considerações sobre o memorial da formação. Não, isso aqui é bem nada a ver, diferente do teu. Gosto de revisitar memórias. Não, isso aqui também nada a ver. Ó, Mário Abreu Bessan Júnior, que é aquele texto que eu te passei lá. Revisitação, televisão, espaço e revisitação, a formação de uma memória teleafetiva. Tem a ver com a memória teleafetiva do Mário, mas se tu quiser falar da memória em si, mas estás olhando sobre a crítica do cinema, né? Que é diferente. Se tu for olhar pela memória, tu tens que ler aquele artigo do Mário, tá?
É... Não. É, No mas eu cinema acho não que eu, tem. eu acho que eu vou. Ó, esse aqui é bom também, ó. Acho que eu vou falar sobre os YouTubers. Eu tenho falado. E Ó, aí eu vou PDF. colocar a opinião deles. Aí colocando a opinião, eu linko com aquelas referências ali. E tu acha que dá de conectar o que eu já tinha escrito? Dá, Porque eu tô dá. tentando traçar uma rota simples para mim não ficar dando rodeio e terminar em outro lugar, sabe? Concordo, concordo, Porque o difícil é manter um ponto fixo. concordo. E aí tem outra coisa que eu acho que é legal tu ler, que é esse aqui, ó, Social TV. Mas tu acha que eu consegui descrever o filme? Como assim? Porque assim, eu vou falar agora sobre o YouTube, analisando a opinião dos YouTubers hoje, na revisitação em si, né? Certo. Mas tu acha que eu falei o suficiente sobre a experiência original de quem assistiu lá na época? Não, porque tu vai fazer com aquela. Tu trouxe como que era o cinema na época, E como entendeu? é que era o país, né? E fiz o link Exatamente. E do aí o que Sítio que Branco. isso, aí o que que a gente pode trazer? Quando tu for fazer a análise, aí tu vai juntar. Na tua análise, tu vai dizer o seguinte: olha, peraí, quando saiu o filme, a crítica do Estadão que eu trouxe lá em cima, ela falou isso aqui. Só que aí ela tinha um contexto, tinha uma tinha um contexto, tinha uma realidade, uma cultura política, vinha de um pós-guerra, papapá. Tipo, não tem pós-guerra. Tu tá vivendo um pós-guerra agora? Não. O pessoal tá gordinho, comendo Pós-pandemia, né? bem. É, Hã? pós-pandemia É? só. Pós-pandemia, entendeu? Só, mas não influencia nessa questão da produção dos YouTubers, por quê? Porque eles fizeram antes da pandemia, inclusive, isso. Sim, a maioria. Entendeu? Sim. Então esse é o é que a gente pensa assim, pô, mas será que faz sentido? Tal. A crítica do cara lá do Estadão, ela foi de um jeito, não foi de um jeito? Sim. Ela falou do quê? Ela falou isso, aquilo outro. E o que que os YouTubers estão falando agora? Eles estão olhando, e quando tu for olhar os YouTubers, tu podes olhar o seguinte: eles sempre vão dizer que lá em 1976, quando o filme foi feito, não sei o que, era dessa forma, bababá. Eles vão contextualizar. Eu não vi, mas eu imagino que eles vão contextualizar. Entendeu? E aí tu podes trazer isso também. Inclusive, eles contextualizam. Eles não revisitam só o filme, eles revisitam a época. Uhum. Não quer dar uma olhadinha ali no que eu falei sobre o. É que eu falei hoje. No caso, eu mudei hoje, né? Quando eu Sobre o quê? falo do 2.3, acho que é 2.3, Fala sobre o quê? sobre esse lance dos Estados Unidos e. E o quê? É que eu mudei o Scorsese dos diretores, eu fiz um link ali. Mas fala para eu poder pesquisar aqui sobre o quê? Bota 2.3. É que eu não lembro exatamente como é que tá. 2.3. Ah, Beleza. tá. Porque senão eu tenho que deslizar e eu só vou lá, Ctrl L Uhum. 2.3. Entendeu? Ó, Uhum. beleza. Daí, no caso, ali em cima é os diretores. No caso, é os movie breads, eu falando o que que é, né? Sim. E aí, Beleza. Vamos lá aí aqui, eu. ó. Sim. Segundo Silva, a análise crítica de um produto audiovisual pode gerar fortes indícios sobre o contexto sociocultural de uma determinada sociedade. Cara, tá aqui, entendeu? Tu É por trouxe o isso, Silva tem bastante coisa aí que. que fala disso, que era o que tu queria desde então. Eu deduzi isso, entendeu? Ó, E aí eu ainda segundo linko com o Silva, Bernabé. a análise crítica de um produto audiovisual pode gerar fortes indícios sobre o contexto sociocultural de uma determinada sociedade. Quando lá nas tuas considerações tu falar o seguinte, pô, os youtubers estão falando de dentro dos seus quartos, produzindo conteúdo com webcam, com celular e tal. Pô, a gente pode só aí, conforme o Silva falou lá atrás, que a análise de um produto gera
indícios sobre o comportamento dessa sociedade, a gente já entende que é uma sociedade assim, assado. Olha como tu, lá na frente, tu, quando tu for fazer análise, tu vai trazer isso. Entendeu? Sim, sim. Bernadette aqui tem que ter o ano. O cinema é arte real e transpõe nas telas os fatos e costumes enraizados no cotidiano. Beleza. Só temos que depois fazer uma limpa aqui nessa tua formatação, tá? As referências ali, as citações tem que. Nossa, tem que ver tudo. Tá, Eu, a eu gente não vê sei, depois. eu não sei o formato. A gente vê depois, E esse, mas esse Silva é um artigo que foi por umas 5 pessoas diferentes. tá, a gente vê Ah, é. depois, Esse aqui eu mas ó, mas ainda assim eu vou te fazer uma cópia aqui. Cópia F2. Eu já te mandei, mas vou te mandar de novo. E assim, não pode ter preguicinha, tá? Tem pelo menos tentar. Não vou te deixar na mão, mas tem que pelo menos tentar. Eu não posso fazer por ti, tá? E tu tenta aqui, se tu errar, a gente corrige depois. Segundo Silva, todos os elementos presentes no filme, sejam eles elementos técnicos ou estéticos, são importantes instrumentos de investigação sobre quais fenômenos ou pontos de vista ficaram mais evidentes em cada período social. Beleza. A década de 60 dos Estados Unidos é considerada uma época importante para a expressão cultural e política do país até hoje, pois foi marcada por movimentos de ideologia esquerdista e da contracultura, uma década marcada por movimentos anti-guerra e resistência ao recrutamento militar. Aqui é 60 ou 70? Eu começo contextualizando 60 até 70. Tá. Como resultado, a população norte-americana nos anos 70 começa a apresentar sinais de um neoconservadorismo. As pessoas estavam em Aí busca de entra 70. autorrealização e individualidade. Surge para a imposição de limites para tentativas de governo retribuir a riqueza e poder entre a população. Beleza. Aí ali vermelho é a citação da minha citação, entendeu? Entendi. Ela faz uma citação ao Ratner. E aí eu não sei como é que eu encaixo isso. Mas eu achei interessante botar. Mantém que depois a gente olha isso, tá? Foi um período de constante presença de uso de drogas e substâncias ilícitas e libertação sexual, por conta do fim do Código de Censura imposto na indústria cinematográfica americana dos anos 30. O FCC, entidade que controla o conteúdo televisivo, cedeu, eliminando algumas regras de censura, assim, histórias relacionadas a homossexualidade, preconceitos raciais, falhas no sistema judiciário, contra a cultura de divórcio, guerra e paz, espionagem eram assuntos mais explorados abertamente. O cinema em Hollywood passou por uma grave crise no final de 60 e, consequentemente, os filmes começaram a apresentar características como uma debilitação narrativa. Muitos filmes eróticos de 70 eram reproduzidos em edições normais de cinema e se tornaram um produto rentável para os produtores, para os Uma consumos de coisa massa. aqui, uma coisa aqui. Tu lembra que tu viu o Taxi Drive, né? Sim, E então, tu lembra que ele levou a menina pro cinema e tava passando filmes eróticos, sim, tá ligado? Tudo meio que entra no contexto. No caso, ele descreveu muito bem a década, sim. entendeu? Na década de 70 chegava ao fim a Guerra do Vietnã, que, segundo Silva, foi um total fracasso militar e a proporção majoritária da população estadunidense. A corrida espacial estimulou a imaginação e a produção de programas de ficção científica voltados para o público adulto. O visual básico da época era composto por roupas mais justas e tecidos coloridos brilhantes. Uma característica marcante era as calças boca de sino. Tatuagem não era práticas comum naquela época, mas as pinturas no corpo estavam na moda, fizeram o visual da androginia que estava surgindo, denominado como glam, que marca a primeira metade da década que o cantor David Bowie é responsável por influenciar o estilo disco da segunda metade dos anos 70. Os fascinantes chamados Hustlers serviram de referência para caracterizar o final do filme Sucesso Mundial, Os Embalos, Sábado à Noite. Show! Nome de filme, itálico. Que tem Opa, vou ler. Que tem marcante trilha sonora do grupo Bee Gees, Staying Alive, com um cenário musical de estilos ecléticos de felicidade excelentes das duas importantes vertentes. Tá, esse aqui, peraí. Ah, tá. Famoso punk rock, tá, beleza. Depois a gente vê isso. E aí é legal É, porque, no caso, esse negócio do punk rock, a contracultura foi a personalidade também um pouco do moicano, aquela coisa do estereótipo sim. dele no final do clipe, né? Do filme. Só um detalhe, tá? Ó, não pode terminar capítulo ou qualquer subtítulo com citação
e terceiros. Precisa construir um raciocínio de ligação entre as partes do texto. Opa, ponto. Por que eu coloquei isso aqui? Deixa eu só botar aqui no Bota parágrafo. vermelho para destacar. Vou botar. Primeira linha, 2 centímetros. Justificada, cor de texto, simples, ok. Beleza. Opa, não, aqui é 1,5. Parágrafo, 1,5. Ok. E aqui, aqui e aqui. Isso aqui vai servir praticamente várias, né? Cacilda. Deixa eu só pegar aqui, peraí. Aqui. Eu acho que tem um outro aqui que termina assim também. Deixa eu ver um outro aqui. Já vou botar aqui só para lembrar. Aqui ficou top. Aqui ficou top. Fechou. Só para a gente não esquecer dos detalhes, né? Então tá, o que que eu te sugiro então? Escreva sobre. Ó, esse aqui também. Ó. Escreva sobre os YouTubers. Aqui também. Professor, mas como é que eu vou fazer para construir esse raciocínio de um capítulo para o outro? Se tu vai falar no 2.4 sobre o Taxi Driver, e tu estás falando aqui sobre os filmes chaves do Hollywood pós-75, tu vais fazer o seguinte, contextualizar. Um dos filmes chaves do pós-75 é o filme Taxi Driver, que é parte do que nós vamos analisar a seguir no próximo capítulo. É isso aí. É trazer uma construção de um raciocínio de ligação entre as partes do texto. Está falando de algo, de narrativa, falou aqui acima de Os Embalos de Sábado à Noite, papapá, os Bee Gees, e aí tu vais falar na sequência sobre o Taxi Driver. O que que nós vamos ver depois? Que pode ser que aconteça. Talvez a gente elimine todos esses 2.2, 2.3, 2.4, tá? De repente a gente vai olhar, pô, gente, vamos enxugar isso aqui, porque tu tem 50 páginas e nós vamos ter que transformar em 30, 35. E aí a gente vê isso depois. Mas o que que eu sugiro agora? Vai lá para o YouTube escrever sobre o YouTube. Pega os filmes, faz aquilo que eu te mencionei. Assiste no celular e fala no computador, ou assiste no computador e fala no celular. Mas enquanto estiver analisando, vai jogando as suas ideias para o papel, entendeu? Depois a gente organiza. Eu estou bem orgulhoso, tá? Tá top. Só falta a gente ver o que que tu pensou sobre o YouTube e depois construir esse raciocínio. E a gente vai ter que organizar melhor o texto aqui, ó. Mas isso aqui é de menos, tá? Ó, deixa eu ver aqui, cultura da conexão, tá beleza? Aqui, deixa eu só puxar aqui. Aqui. E as fotos de fotojornalismo para quando? Pro dia. Cara, de cabeça eu não lembro, mas eu acho que é para dezembro, tá? O dia 30. Tá, porque eu tô longe. É, mas aí foca no TCC. Se preciso, eu dou uma colher de chá, tá? Uhum. Eu não. Cara, até tá gravando isso, eu vou ter que editar depois, mas dificilmente eu rodo alguém, cara. A pessoa roda sozinha, só se não fizer, entendeu? Tu sabe, tu me conhece, pô. Eu É não tô. que eu penso em, pelo menos, entregar. Se não Entendeu? entregar, aí é outra história, eu não posso fazer nada, né? Sim. Mas dificilmente eu rodo alguém. Eu fui aluno, eu sei da dificuldade que é, cara. Só que tem que fazer, né? Uhum. Só, só organizar aqui. Ó, já matamos uma página só encurtando os textinhos ali, ó. Matamos uma página. Ah, 26.
E a gente organizar melhor aqui cai para 25, mas tá bom. Ó, deixa eu puxar aqui. Mas tá bom. Tá, foca no YouTube, tá? Eu vou recortar aquele pedacinho do raciocínio que tu pediu, beleza? Qual? Tu pediu ali, eu não lembro, eu acho que era 9h30. Vou procurar depois ali. Ah, sim. Beleza? Então, foca, escreve. Terça-feira, 10 horas, hein? Da noite. Hoje eu já vou escrever o YouTube, para depois conseguir ir anulando algumas coisas. Terça, 10 da noite. Beleza. Vamos, se não der conta, quinta de novo. Beleza? Aham. Dá tempo, ó. A gente vai ter aqui, ó. O que eu tô com medo é de desse Terça. daqui de referência de não dar certo. Cara, relaxa. Informação. Relaxa. Só analisa o teu Mas negócio aí que a relaxa, gente. rapaz. Cada vez que a gente se fala, tu me passa 5 livros. Eu leio 5, tu fala, tu não leu. Aí eu, mas eu li pra caralho. Eu fico louco. Daí, por isso que eu tô tentando pensar aqui, ó, o que que eu tô fazendo, né? O que que eu consigo Olha fazer? só. Eu tenho uma orientanda que tá com 8 páginas, cara. Caralho. A, da minha sala, É, esqueci o nome dela. É que nunca tá. é. Pode crer. Oito páginas. Então, tipo, relaxa, tá? Tás muito bem. Ah, não, beleza. Beleza? É o meu Só medo de não dar tempo. constrói o raciocínio dos YouTubers. Constrói os raciocínios dos YouTubers e depois a gente conversa, tá? Beleza. Até acho que Beleza? na banca eu acho que eu consigo, trocando ideia, desenrolar, né? Sei que eu apanho, mas o problema é eu ter o formato. É nóis. Feito? Ah, antes de eu te mostrar um negócio aqui. Eu te mostrei o artigo ali, né? É que tu me perguntou, pô, mas como é que eu vou apresentar? Não sei o quê. Aí olha só, como é que eu apresentei. Aquele artigo ali pro mestrado, né? Ó, uma capa, Uhum. um, um subtítulo ali, É teu esse mesmo? apresentação, tá? Uhum. A introdução, trouxe algumas falas dos caras aqui e tal, sobre o medo e papapá. Ó, falei o que que é isso, presença do medo imaginário, papapá, entendeu? Esse, ó, presença do medo. Falei que a gente acreditava que tinha uma existência de um imaginário, então imagina o seguinte, pô, tu vai falar do cinema, ó, o cinema, pô, a gente acredita que os youtubers estão falando isso, aquilo, outro, sobre a crítica, entendeu? Ó, e aí tu vai, considerações finais, pô, e a gente chegou nesse raciocínio, bababá, e essa é a ideia, aqui as referências. Ah, então tu liga pelas referências, o O resto é raciocínio. o cara aprendeu mesmo. Aí É, tá na cabeça, só falta é a só, língua toda. já, só para tranquilizar, tá? Então foca nessa questão do YouTube e depois a gente conversa. Beleza? Beleza. Fazer hoje. Tá, vai demorar para subir aqui um pouquinho, mas assim que. Porque como ele vai renderizar e salvar o vídeo no computador, assim que der, eu já Uhum. recorto e te encaminho, tá? Tu Valeu, consegue só valeu. me mandar o arquivo ali do doc? Vou te mandar. Eu não, mas eu não alterei na. Ah, eu alterei sim. Vou te mandar Altera- já então. Beleza. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Valeu, obrigadão.